Olá, pessoal! Vamos corrigir os exercícios do capítulo 13 da parte da apostila Biologia 2, que fala ali sobre o reino fungi, né? As características gerais dos fungos. Logo aqui na figura de início, nós temos ali, né, as leveduras, que são essas aqui, né, na fotografia aqui ao lado, que são os fungos unicelulares. Existem fungos que eles provocam doenças, existem fungos que não causam problema nenhum, alguns são até utilizados para a fabricação, né, de medicamentos como antibióticos, e alguns são usados, né, na indústria alimentícia. E nós podemos ver aqui do lado o queijo, né, gorgonzola, que é feito ali com o fungo. Então, vamos corrigir os exercícios falando desse assunto. Exercícios conceituais. Número 1. Em relação aos fungos, é correto afirmar: são procariontes? Não, nós sabemos que os fungos eles são eucariontes. Procariontes somente quem é que representa, né? São as bactérias. Não possuem organelas celulares, pois a estrutura deles é constituída de capsídeo. A esse daí se refere a vírus, não a fungos. São classificados em 4 classes: Sarcodínia, Ciliófora, Flagelata e Esporozoa. Aí está se referindo a quem? Aos protozoários. São nocivos à saúde, pois todas as espécies causam micoses ao homem? Não, não são todas, né? Existem algumas até que nós usamos na alimentação. Então, não são todas que causam micoses. São eucariontes e a maioria deles possui estrutura composta por um emaranhado de filamentos designado hifa, cujo conjunto se chama micélio. Também existem formas unicelulares, né, que são as leveduras. Então, a resposta aqui é a letra E. Questão 2. Os fungos são organismos que realizam a reserva de carboidratos na forma de amido? Não, quem faz isso são as plantas. Sempre apresentam o corpo constituído por uma célula unicelular, geralmente filamentosa, exceto estruturas reprodutivas? Não, existem fungos unicelulares, mas também existem os multi ou pluricelulares. São procariontes? Não, isso aqui a gente viu que quem é procarionte é bactéria. Desempenha um papel muito importante na nutrição vegetal por meio das associações simbióticas, como as raízes das plantas, sendo chamados de micorrizas. Sim, né? Existe um grupo de fungo que está associado ali às raízes das plantas, que vão auxiliar as plantas a absorver mais sais minerais, a água do solo, né? Desempenhando ali um papel muito importante em relação à nutrição do vegetal. E esses são as micorrizas. Então, é a letra D a resposta. A letra E fala que são autotróficos ou heterotróficos. Não existe fungo autotrófico, não existe fungo que faça fotossíntese. Somente existe heterotrófico. 3. A parte comestível do cogumelo, né, chamado de champignon, corresponde ao... Será micélio do monocariótico do ascomiceto? Não. Corpo de frutificação do ascomiceto? Também não. Nós sabemos que o cogumelo ele é um corpo de frutificação, sim, mas não é do ascomiceto. Ele é de qual grupo? Ele é o corpo de frutificação do basidiomiceto. Então, se você tiver que gravar uma das classes, né, dos fungos, grave principalmente essa daqui, do basidiomiceto, que toda vez que tiver uma questão falando de cogumelo, você tem que associar ao basidiomiceto, tá? Então, a parte comestível do fungo, que é o cogumelo, ele é o corpo de frutificação do basidiomiceto, ok? Questão 4. Sobre as características do eumiceto mostrado a seguir, analise as afirmativas que se seguem. Então, vamos lá.
Com a confecção de lâminas a partir das estruturas, seria possível visualizar hifas e micélios, estruturas filamentosas multicelulares? Sim, se eu pegar um pedacinho aqui do fungo, né, colocar numa lâmina, que é uma plaquinha de vidro que nós usamos em laboratório, para colocar ali o objeto que vai ser observado ao microscópio. Quando eu colocar, né, esse material no microscópio e aumentar ali, né, com o auxílio das lentes do microscópio, eu consigo visualizar as hifas e os micélios? Consigo, tá? Então, só com o auxílio de microscópio. Então, essa número 1 aqui tá certa? Tá. 2. O corpo de frutificação apresentado, típico de fungos do filo dos zigomicetos? Não, a gente acabou de ver na questão anterior que é de quem? Dos basidiomicetos. Então a número 2 está errada. Tá vendo? Se você gravar essa parte que o corpo de frutificação, que é o cogumelo, representa o filo do basidiomiceto, aí toda vez que tiver uma questão falando de algo parecido, você já sabe se está certo ou se está errada. E 3. Nas lamelas, que é essa parte que está representada aqui pela letra A, né, com a seta aqui, do chapéu do cogumelo, ocorrem estruturas chamadas basídeos, produtoras de esporos sexuais haploides? Sim, né? São chamados de basídeos porque isso aqui é um corpo de frutificação de quem? Do basidiomiceto, tá? Então, o que está certo ali é só a 1 e a 3, resposta letra A. Questão 5. Considerando a classificação e as características dos fungos, relacione a coluna 1 com a coluna 2. Então, vamos lá. Deuteromicetos. Aí tenho aqui um exemplo de deuteromicetos, que é o Trichophyton sp. Os deuteromicetos, eles são também denominados de fungos imperfeitos, por não terem reprodução sexuada conhecida. Então, alguns causam micoses nos pés por crescerem em ambientes com umidade e temperaturas elevadas. Então, você vai associar aqui, ó, um 1 com a letra C. Em relação aos zigomicetos, aí tem um exemplo aqui naquele bolor negro, aquele mofo negro que dá no pão. Então, esses representantes aqui reproduzem sexuadamente, são usados comercialmente para a produção de molho de soja e também medicamento. Então, você faz a ligação do 2 com a letra A. Os basidiomicetos, aí tem aqui um exemplo, né, que é aquele cogumelo vermelhinho lá da Papai Smurf, né, que é a Amanita muscaria, que é um alucinógeno. Esse daqui, o corpo frutífero tem forma de chapéu e são altamente tóxicos, tá? Então, se alguém te oferecer um chazinho de cogumelo, não tome, que é super perigoso, é super tóxico. E o que sobrou aqui, né, o ascomiceto, que tem aqui o representante, o Aspergillus flavus, e ele é lindo visto ao microscópio. É o fungo que eu acho mais lindo, é o Aspergillus flavus. Ele vai estar ligado aqui, né, à letra B. Apresentam esporos agrupados em corpo de frutificação, produzem aflatoxinas, que são substâncias tóxicas ao ser humano. Então, aqui a associação ficou aqui, a que está na letra A, a resposta. Agora, vamos para os exercícios contextualizados. Há evidências de que na prática da cervejaria originou-se há mais de 5.000 anos na região da Mesopotâmia, onde a cevada cresce em estado selvagem. Gravuras, inscrições, poemas e registros arqueológicos desse período sugerem o uso da cerveja. Outros documentos históricos mostram que em 2100 a.C., sumérios alegrando-se com uma bebida fermentada obtida de cereais. Mais tarde, a cerveja passou a ser produzida por padeiros devido à natureza dos ingredientes que utilizavam, que são as leveduras e grãos de cereais. A cevada era deixada de molho até germinar e então moída e moldada em bolos, os quais se adicionava a levedura, que é o fungo, né, unicelular.
Os bolos, após parcialmente assados e desfeitos, eram colocados em jarras com água e deixados fermentar. Com o passar do tempo, cada família produzia a sua própria bebida. A expansão da produção se deu com o Império Romano e foram os gauleses que cunharam o nome atualmente usado, denominado essa bebida de cevada ou cerevice ou cerevísia, em homenagem a Ceres, deusa da agricultura e da fertilidade. Na Idade Média, os conventos assumiram a fabricação da cerveja e os monges produziram em manuscritos a técnica de fabricação. Artesãos, pequenas fábricas e, por fim, grandes indústrias trouxeram de então o nome líquido aos dias atuais. Tá? Um nobre líquido aos dias atuais. Então, a levedura que processa a fermentação referida no texto é o quê? É uma alga? Não. É uma bactéria? Também não. É um fungo. Agora, a levedura é um fungo unicelular ou multicelular? É unicelular, né? Inclusive, é aquela que eu coloquei a foto lá no iniciozinho, né, do slide desse exercício. Então, se você quiser ver de novo, volta lá no início, que vai ter a figura da levedura vista ao microscópio. 7. Os cogumelos são estruturas importantes para a reprodução de determinados tipos de fungos e apresentam uma morfologia muito particular que permite a identificação taxonômica deles. O shimeji, que é um dos cogumelos mais difundidos no mundo, assim como o sintec, e também o shimeji, é muito consumido na Ásia, principalmente na China, sendo também muito utilizado na preparação de pratos japoneses. Já o cogumelo do sol vem sendo muito consumido devido às suas propriedades medicinais. As espécies mencionadas no texto pertencem ao filo. Então, todos esses que estão mencionados aí no enunciado do exercício são cogumelos conhecidos, né, na culinária, ou seja, que podem ser consumidos. E, se são cogumelos, é um corpo de frutificação. De qual filo? Qual é o filo que a gente já falou aqui nas questões anteriores, que tem o corpo de frutificação em forma, né, de chapéu, cogumelo, que pode se alimentar, né? Alguns, nem todos, porque alguns são tóxicos, como a Marita muscaria. Então, vai ser o Basidiomiceto ou Basidiomicota, ok? 8. A professora de ciências solicitou aos alunos que fizessem um trabalho sobre alguns micro-organismos e, diante dessa proposta, o aluno Thales afirmou à sua amiga Mariana que as bactérias e os fungos só causam problemas e deveriam ser eliminados do mundo, não havendo muito que se estudar sobre eles. Em resposta, Mariana disse que isso seria impossível e que eles são importantes também para os seres humanos, defendendo seu ponto de vista, né? Então, qual o argumento correto que ela poderia usar, né? Então, realmente, Thales estava, né, errado e Mariana estava certa. Os fungos e as bactérias são muito importantes. É claro que tanto como bactéria como fungo, uma grande parte deles, né, são tóxicos e causam doenças. Mas nós sabemos que na cadeia alimentar, os fungos e as bactérias são os decompositores. Imagine se todos os fungos e se todas as bactérias deixassem de existir. O que aconteceria com os cadáveres, tanto de animais como de seres humanos e assim por diante? Todos os animais e plantas que morressem no mundo, o que aconteceriam com eles? Já parou para pensar nisso? Porque são os decompositores, né, que decompõem matéria orgânica morta, né, e devolvem de certa forma para a natureza. Sem a existência deles, nós teríamos aí amontoados e amontoados de cadáveres sem entrar em decomposição, né? Imagine como é que seria o planeta, né? Seria terrível. Então, eles sim, são muito importantes, apesar de alguns causarem, né,
doenças, né, para animais, para plantas, inclusive também para os seres humanos. Então, qual o argumento que Mariana poderia usar aqui, né, para defender a sua resposta? Então, eles realizam fotossíntese? Não, fungo não realiza fotossíntese. Algumas bactérias até sim, mas fungo não. Todos são bons e nunca seriam eliminados porque não existem substâncias sintéticas que o eliminem? A gente já viu que nem todos são bons, né? Alguns causam doenças e existem sim, né? Antifúngicos e antibióticos, né? No caso, antifúngicos para matar fungo e antibióticos para matar bactéria. Então, podem ser sintéticos e eliminam eles sim. Alguns fungos podem produzir a penicilina e certas bactérias atuam na produção de alguns alimentos? Sim, né? Então, essa aqui seria um argumento que a Mariana poderia usar na sua resposta, tá? Ok? Então, a número 8 é a letra C. 9. A micologia é um ramo da biologia que estuda os fungos. Esses organismos são popularmente conhecidos como leveduras, bolores, mofos, orelhas de pau e cogumelos. Sobre esse grupo é correto afirmar. Então, os fungos vivem em diversos ambientes, predominando em locais ricos em matéria orgânica, assim como as algas desempenham um papel importante ecológico na realização da fotossíntese? Não, o fungo não faz fotossíntese. Então, a letra A está errada. Algumas espécies de fungos são utilizadas pelos seres humanos, pois apresentam um importante potencial econômico voltado à alimentação, à produção de medicamentos e diversas enzimas? Sim, né? Aí tudo bem. Mas vamos ver o que está errado aqui nas outras. Os fungos pertencentes ao reino fungi possuem hifas e se caracterizam, assim como as plantas, pela presença de parede celular constituída de celulose? Não, os fungos têm parede celular, mas não é de celulose, é de quitina. Celulose é a parede celular dos vegetais. Nos fungos é de quitina. Quitina, que é a mesma substância, ou seja, o mesmo, né, carboidrato, que também é presente aonde? No exoesqueleto dos artrópodes, né, no caso dos insetos. Os fungos são importantes decompositores de matéria orgânica e no processo de decomposição liberam oxigênio para a atmosfera? Não, na decomposição ele vai liberar CO2 e não oxigênio. O oxigênio só é liberado na fotossíntese, né? E eles não fazem fotossíntese, tá? Então a resposta aqui é a letra B mesmo. 10. Líquens são considerados colonizadores de superfícies inóspitas, porque são basicamente autossuficientes em termos nutricionais. Isso se deve, entre outros, ao fato de os líquens serem compostos por uma associação entre cianobactérias fotossintetizantes e fungos com capacidade de absorção de água e sais minerais. Sim, né? Essa aqui é uma das associações que os líquens, né, que a gente chama de mutualismo, né, que é feita. Então, o que é um líquen? Tem até uma questão aqui para frente que eu coloquei uma foto, quando chegar lá eu falo com vocês. O líquen, são dois micro-organismos que vivem juntos e um beneficia o outro. Então, é uma relação, né, de simbiose ou mutualismo, mas é mais para mutualismo. É uma cianobactéria ou também pode ser uma alga que vive em associação com o fungo, tá? Então isso é que são os líquens. 11. No primeiro torneio interreinos de futebol organizado pela Federação Taxonômica Internacional, 5 equipes disputaram os jogos entre si. Um jogador se destacou como artilheiro, levando seu time a vencer o campeonato. Esse jogador pertencia a um time com as seguintes características: eucarioto, heterótrofo, uni ou pluricelular,
reprodução assexuada ou sexuada, com capacidade de causar micoses e estabelecer interações mutualísticas. Então, essas características aqui são de qual reino, né? Do reino fungi. Então, está falando aqui dos fungos. Pela descrição acima, podemos concluir que a equipe campeã e o artilheiro foram, respectivamente, Monera Futebol Clube João Rhizóbio. Não eram bactérias, né? Reino Monera e Rhizóbio é um gênero de uma bactéria. Protista Futebol e Regatas Mário Ameba. Não era um protozoário. Esporte Clube Fungi e o artilheiro era o Zé Bolô? Aí sim, né? A pessoa que fez essa questão é muito criativa e fanzaça de futebol, né? Porque para transformar os 5 reinos da biologia em futebol foi muita criatividade. Aí botou aqui, Clube Atlético Metáfita Leandro Goiabeira, porque Metáfita é o reino plantê, né? É o outro nome que ela tem. Assim como Metazoa é o outro nome do reino Animalia. Aí botou aqui, né? Metazoa Atlético Clube Leonardo Gavião. Mas a resposta é a letra C, porque essas características aqui pertencem aos fungos, né? Então é o reino fungi e um exemplo de fungo é o bolor. Questão 12. A presença de líquens em uma região é um testemunho da boa qualidade do ar. Realmente, os líquens eles são indicadores de poluição do ar. Se tem bastante líquen na região, significa que o ar da região é bom. Sua ausência pode indicar que o ar está poluído. Eles são sensíveis aos poluentes porque não são capazes de excretar as substâncias tóxicas absorvidas. A respeito dos líquens, é correto afirmar que são formados por 2 tipos de indivíduos. Então, vão ser um autotrófico, que pode ser ali a cianobactéria ou uma alga, tá? E elas fazem fotossíntese, então são autotróficos. E o outro é heterotrófico, que no caso é o fungo, tá? Então a associação aí é feita dessa maneira. 13. No sistema de classificação de Linneu, os fungos eram considerados vegetais inferiores e compunham o mesmo grupo do qual faziam parte os musgos e as samambaias. Contudo, sistemas de classificações modernos colocaram os fungos em um reino à parte, que é o reino fungi, que difere dos vegetais não apenas por realizarem fotossíntese, mas também porque os fungos são procariontes? Não, procarionte é bactéria. São exclusivamente heterotróficos, enquanto os vegetais são autotróficos ou heterotróficos? Não, os vegetais são exclusivamente autotróficos. Não apresentam parede celular, enquanto todos os vegetais apresentam parede celular formada por celulose? Eles apresentam parede celular sim, lembra que eu falei que é de quitina? Tem o glicogênio como substância de reserva energética, enquanto que nos vegetais a reserva energética é o amido? Sim, né? Os fungos e os animais têm como reserva energética, né, o glicogênio. E os vegetais têm reserva energética amido, tá? Então a resposta aqui da 13 vai ser a letra D. 14. As leveduras, mofos e orelhas de pau são exemplos de fungos. Sobre as características desses organismos é correto afirmar: são organismos heterotróficos que obtêm seu alimento pela absorção do meio? Sim, né? Os fungos eles são heterotróficos, ou seja, eles não fazem fotossíntese, por isso são heterotróficos, precisam comer algo que já esteja pronto, e a alimentação dele é feita por absorção. Como assim? Então ele vai secretar uma enzima digestiva que vai cair ali em cima, né, do alimento ao qual ele vai ingerir. Essas enzimas vai dissolver o alimento, formar como se fosse ali uma sopa, né, nutritiva. E ele vai absorvendo aquela sopa ali, tá? Então é assim que ele se alimenta, desse jeito. Então a resposta da 14 é a letra A. 15. Encontram-se às vezes em certos alimentos pedaços de pão recobertos por borlô. Explique-se esse fato porque o bolor representa
uma colônia de bactérias? Não, a gente sabe muito bem que bolor é uma colônia de fungos, né? Não de bactérias. O levedo usado no preparo do pão, que se desenvolveu e tomou uma coloração escura? Não, porque o levedo, no caso, não é nem levedo que se usa para preparar o pão, né? É fermento biológico. Então, quando adiciona-se fermento à massa, né, a massa vai levedar, vai crescer porque libera gás carbônico ali, né, no processo que ele usou ali a farinha, usou o açúcar, o carboidrato que tinha ali, ele fermentou, liberou CO2, por isso a massa cresce, né, que a gente chama de fica levedada a massa. Mas quando você assa o pão lá no forno, o calor do forno vai fazer o quê? Matar o fungo. Então você vai comer o pão, a pizza, o bolo, né, seja o que for, livre, né, da ação ali do fungo. Então não é a letra B. Um grupamento de micro-organismos que apareceram no pão por geração espontânea. Não, né? Aí tá aparecendo aqui Lamarck, né? Então não foi por geração espontânea, não apareceu ali, né, por causa da junção de outros ingredientes ou do nada. Um conjunto de fungos originados de esporo existentes no ar que se desenvolveram no pão? Sim, então tinha o pão ali de bobeira, né? Então os fungos, né, os esporos dos fungos que estavam no ar, né, pelo vento ali ou pela própria circulação de ar, caiu em cima do pão e ele começou a consumir aquele pão, por isso formou, né, o mofo ou bolor, tá? Então eram esporos que estavam no ar que caíram ali no pão e fez com que o pão mofasse. 16. Exercícios de aprofundamento. Os fungos são organismos eucarióticos, heterotróficos, unicelulares ou multicelulares. Os fungos multicelulares têm os núcleos dispersos em hifas, que podem ser contínuas ou septadas, e que em conjunto formam o micélio. Letra A. Mencione uma característica que diferencia a célula de um fungo, de um animal, e outra que diferencia a célula de um fungo de um vegetal, de uma planta. Então, os fungos, eles apresentam parede celular feita de quitina. Os animais não têm parede celular nas suas células e os vegetais possuem parede celular só que de celulose. Tá? Então, já até botei a diferença entre os três nessa primeira característica aí. Mas colocando outra, as células dos vegetais armazenam ali o polissacarídeo, né, um carboidrato, na forma de amido, enquanto que as células do fungo armazenam glicogênio. Os animais também armazenam glicogênio, então isso é uma semelhança que existe entre os animais. Então os animais e os fungos têm o produto de reserva glicogênio. Já as plantas, o produto de reserva é o amido. E voltando a falar aqui da parede celular. A parede celular do fungo é de quitina, a das células vegetais é de celulose e os animais não possuem parede celular, ok? B. Em animais, alguns fungos podem provocar intoxicação e doenças, como micose, por exemplo. Em plantas, podem causar doenças que prejudicam a lavoura, como a ferrugem do cafeiro, a necrose do amendoim e a vassoura de bruxa do cacau. Entretanto, os fungos também podem ser benéficos. Cite 2 benefícios proporcionados pelos fungos. Então, ele não é de tudo vilão, né? Tem alguma coisa boa aí nessa história. Então, os fungos eles podem produzir antibióticos, né, que são utilizados no combate de infecções bacterianas. Podem ser usados na alimentação para fazer ali a fermentação alcoólica, né, que é amplamente utilizado na indústria, né, produção de bebidas alcoólicas e panificação. Panificação é igual padaria, né, fazer bolo, pizza, pão e assim por diante, tá? Então, ele é usado, né, em várias outras coisas boas também. 17. Aí a questão do Lincoln que eu falei lá daquela outra, né? Aqui a gente vai ter um esclarecimento melhor do que é um Lincoln.
Então, os líquens podem ser usados como bioindicadores de poluição atmosférica por sua capacidade de incorporar muitos dos poluentes dispersos no ar. Sobre esses organismos, responda: quais são os organismos que compõem os líquens? A gente até já falou, né? Os líquens ele é composto por uma cianobactéria com um fungo ou uma alga com um fungo, tá? Você pode encontrar, né, tanto uma alga como uma cianobactéria associada com um fungo, fazendo aí o líquen, né? E o fungo geralmente é um ascomiceto. E qual é a relação ecológica estabelecida entre os organismos que formam os líquens? E qual a vantagem ecológica obtida nessa associação? Já falamos aqui também, que é o mutualismo, né? E qual vai ser o benefício aí para ambos, né? Já que é mútuo, mutualismo é mútuo, ou seja, os dois saem ganhando, é positivo, positivo. Então, a alga ou a cianobactéria vai fabricar ali o seu próprio alimento através da fotossíntese, e o fungo vai se beneficiar desse alimento também. Tá? Então, ele vai se alimentar daquilo que a alga ou a cianobactéria fez através da fotossíntese. Tá? E o fungo ele consegue absorver ali sais minerais, água do ambiente, auxiliando, né, no caso ali a alga ou a cianobactéria a fazer a fotossíntese. Então, os dois saem ganhando aí. Tá? Então, ambos os organismos, alga e fungo, podem viver em locais que não seriam capazes de se estabelecer isoladamente. Então, eles não conseguem viver separados. Sempre vão ter que viver o quê? Juntos, né? Nesse caso aí dos líquens. Explique qual a contribuição de cada um dos organismos nessa relação. Já falei, né? Então, relembrando. A alga verde realiza a fotossíntese produzindo nutrientes dos quais o fungo se alimenta, e o fungo, que é heterotrófico, retém umidade e absorve sais minerais necessários para os dois. E aí eu coloquei a foto do que é um líquen, né? Você consegue observar muito isso grudado nas árvores, né? Nos troncos das árvores. Então tem de várias cores, tem verde, tem vermelho, tem um tom amarelado, meio dourado, né? Então são associações aí entre esses organismos, ok? Então, se ficou alguma dúvida a respeito desse assunto, é só me mandar uma mensagem, tá? E até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.